Fala pessoal, meu nome é Igor Gontijo, eu sou um dos fundadores da Hacker Ads. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Analisando. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você não conhece esse quadro, aqui a gente analisa na prática anúncios de alguns dos grandes players do mercado digital. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos, porque tem muito conteúdo bom saindo sempre aqui no canal. E eu já vou te adiantar que nesse quadro a gente procura por insights específicos e a gente treina o nosso olhar para ficar cada vez melhor na arte de chamar a atenção. E nem sempre o estilo do anúncio ou do player vai ser igual ao seu para você aplicar no seu produto ou serviço, mas isso não te impede de enxergar os fundamentos que estão por trás daquele anúncio. Agora a gente vai partir para o Analisando de hoje. Ele é um cara conhecido no mercado digital justamente pelos anúncios e pelo estilo diferentão que ele tem de se comunicar. Eu tô falando do Leandro Ladeira. O Ladeira ele ficou conhecido por ser copywriter da Kátia Damasceno, a fisioterapeuta íntima mais famosa da internet no Brasil. Hoje ele tem alguns cursos online aí na esteira, como Venda Todo Santo Dia e o Light Copy. Você já foi impactado por algum anúncio dos cursos dele? Se sim, deixa nos comentários aqui para eu saber o que você achou. Mas vamos partir para análise do anúncio. Eu vou rodar uma vez o anúncio do início até o fim para você assistir junto comigo e depois a gente comenta cada uma das partes. Pode ser? Pipoca, donuts, milkshake, isso é de ovo maltinho, crocante, batata frita, refrigerante, mais um pouco de batata frita, hambúrguer, pizza. Se você ficou com água na boca, com vontade de comer besteira depois de assistir esse vídeo, provavelmente você está sofrendo de um negócio que eu chamo de influência de apetite externo. E essas influências estão o tempo todo tomando conta das nossas decisões no dia a dia. Se quiser entender como é que elimina essas influências externas do seu comportamento, é só clicar aqui e assistir a aula. Oi, tudo bom? Meu nome é Fulano e eu ajudo pessoas a lidarem com a alimentação de um jeito mais leve e divertido. Você tem dificuldade de seguir dietas? Eu vou te convidar para um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou te ensinar a emagrecer 7 quilos em 7 dias, mesmo que você coma feito um animal. Deu para perceber a diferença de um anúncio sem a pitada do Venda Todo Santo Dia para um anúncio com a pitada do Venda Todo Santo Dia? O anúncio com a pitada do Venda Todo Santo Dia é 100 vezes mais poderoso e mais interessante do que o anúnciozinho tradicional. Agora, como que eu faço isso? Não só aqui no exemplo que eu dei do nicho de gastronomia, de alimentação, mas em qualquer outro nicho, direito, jardinagem, confeitaria, música, qualquer nicho. Vou dar uns exemplos de elementos que deixam sua comunicação mais interessante que eu usei aqui e passou despercebido por você, mas eu usei identificação, ativação do emocional, ativação do racional, nome próprio, desfecho inesperado, impacto visual, várias coisas que eu coloco na copy do Venda Todo Santo Dia, que é bem diferente daquela copy comunzona que todo mundo usa por aí. Se você quiser aprender esse tipo de comunicação ultra poderosa, clica no botãozinho aqui embaixo. Então, bora analisar o vídeo agora. Bom, de cara você já percebe que não é só um anúncio com várias camadas, mas também está rolando aqui uma metalinguagem, que a gente poderia citar como uma das principais técnicas do anúncio, inclusive. A metalinguagem nada mais é do que usar a linguagem para falar de uma outra linguagem. Então, é um anúncio que fala sobre como fazer anúncios de um jeito melhor, mais envolvente e etc. Agora, vamos falar do começo do anúncio, que é a parte mais importante. Aquele momento em que o espectador decide se vai continuar assistindo ou não. Pipoca, donuts, milkshake. Quais elementos a gente tem aqui? De cara, eu posso citar dois, muito poderosos inclusive. O primeiro é uma curiosidade que vem por causa de uma enumeração. Então ele fala hambúrguer, batata frita, refrigerante, ele vai enumerando várias comidas e naturalmente a gente não sabe o propósito daquilo. E como o anúncio ele tem uma edição bem dinâmica, ou seja, a enumeração ela vem de forma rápida até, a gente sente vontade de ficar assistindo para ver no que aquilo vai dar. Então, primeiro é curiosidade. O segundo elemento é impacto sensorial. As imagens da comida, a iluminação, os sons dele mastigando, tomando refrigerante e tudo mais, tudo isso funciona como um elemento sugestivo que gera um certo desejo no espectador. A gente não só fica curioso, mas também sente vontade de comer o que ele está comendo. Já são dois motivos para você continuar assistindo e você pode perceber que ele demora uns 30 segundos, o que é bastante tempo para abandonar essa enumeração. E isso é 100% intencional. Quanto mais tempo a gente fica no anúncio, mais a curiosidade ela vai aumentando. Então ele espera o pico máximo da curiosidade para falar o que
que ele quer falar de fato. Se você ficou com água na boca, com vontade de comer besteira depois de assistir esse vídeo, provavelmente você está sofrendo de um negócio que eu chamo de influencer de apetite estético. No caso, é uma simulação, ele está simulando ser um especialista em nutrição, emagrecimento ou alguma coisa do tipo. E aí ele faz uma pergunta: você ficou com vontade de comer besteira depois disso? E ele sabe que a resposta dessa pergunta é 100% sim, e por isso ele faz essa pergunta. E essa é uma dica de ouro: a gente só faz uma pergunta em um anúncio se a gente tiver certeza que quem estiver assistindo vai concordar com a gente. Se for uma pergunta meio vaga, difícil de entender, que não se aplica em 100% dos casos, é melhor você nem fazer. Então ele faz essa pergunta, espera você concordar e só ali ele explica o porquê que isso acontece. E se for uma pessoa que está de fato procurando por emagrecimento, autocontrole com comida e tudo, aquilo já te pega de uma forma perfeita, porque é isso, ele te acertou no alvo da questão. Se quiser entender como é que elimina essas influências externas do seu comportamento, é só clicar aqui e assistir a aula. Quando você já está 100% dentro, já comprou a ideia dele, ele vai falar da aula dele, uma aula fictícia no caso, mas é o momento certo para fazer essa chamada. Então, se a gente dividisse em 3 passos a estrutura desse anúncio, só esse pedacinho seria curiosidade em aumento, esperar o ápice e fazer a pessoa concordar com você, e feito isso, fazer o convite, que seria o CTA do anúncio. Se for só isso, se terminasse ali, já seria um bom anúncio, mas ele vai além, porque esse aqui foi só um exemplo de como fazer um anúncio mais envolvente. Lembra da metalinguagem? Então, é que ele já parte para o contraste, ele vai mostrar a outra cara. Depois de mostrar a glória, ele vai reforçar isso mostrando um anúncio genérico, sem vida, para você continuar concordando com ele. Tudo bom? Meu nome é Fulano, eu ajudo pessoas a lidarem com a alimentação de um jeito mais leve e divertido. Você tem dificuldade de seguir dietas? Eu vou te convidar para um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou te ensinar a emagrecer 7 quilos em 7 dias, mesmo que você coma feito um animal. E ainda, se for leigo, se não entender de cara a proposta do anúncio, além da troca de iluminação, ele deixa um avisinho em cima verde e vermelho para ficar bem claro. Anúncio com a pitada do Venda Todo Santo Dia e anúncio sem a pitada do Venda Todo Santo Dia, que é o curso do Ladeira, onde ele ensina a fazer anúncios. Então, esse contraste entre algo que é muito bom e algo que é muito ruim, quando você vê um do lado do outro, é um recurso muito poderoso. Tudo que é comparativo, se você comparar o seu produto com algo que seja muito pior, naturalmente obriga a pessoa a concordar com você. Na cabeça dela, é isso que acontece. Sim, faz sentido. Isso daqui é ruim, isso aqui é melhor. Então ela já compra a sua ideia de cara. Para perceber a diferença de um anúncio sem a pitada do Venda Todo Santo Dia para um anúncio com a pitada do Venda Todo Santo Dia? Agora beleza, ele evidenciou esse contraste e fez mais uma pergunta. Você percebeu a diferença entre esses dois anúncios? É claro que sim, mais uma vez. Só faz uma pergunta quando tiver 100% de certeza que a resposta vai ser um sim. Então percebe como a gente já falou sim 3 vezes dentro desse anúncio? Essa é outra técnica legal, porque ela vai te conduzindo num raciocínio lógico. Você concorda com a primeira, concorda com a segunda, concorda com a terceira, e aí quando chega a quarta, que é o convite para clicar no botão do anúncio, a tendência é que a resposta também seja um sim, porque você já concordou com tudo. Seria ilógico você chegar no final e falar um não. Então isso é algo para você ter em mente nos seus anúncios também, a questão da coerência no que você está falando. As pessoas elas sempre tendem a buscar coerência, nem que seja inconscientemente. Então, se você apresenta uma série de premissas lógicas indiscutíveis, por assim dizer, no seu anúncio, é bem provável que a taxa de clique dele seja boa, porque você arranca o sim da pessoa com menos atrito. O anúncio com a pitada do Venda Todo Santo Dia é 100 vezes mais poderoso e mais interessante do que o anúnciozinho tradicional. Agora, como que eu faço isso? Não só aqui no exemplo que eu dei do nicho de gastronomia, de alimentação, mas em qualquer outro nicho, direito, jardinagem, confeitaria, música, qualquer nicho. Agora, bora falar da estrutura dessa parte final. Ele faz a pergunta e ele ainda reforça toda a premissa do anúncio com uma afirmação. A premissa desse anúncio, ou seja, a mensagem principal que ele quer passar é: olha só como eu faço na prática anúncios muito melhores do que a média do mercado. E a gente já percebe também que existe um elemento bem importante aqui, que é o inimigo em comum. O inimigo em comum é um dos fundamentos do marketing e do copyright, e ele diz que quando você é contra alguma coisa e deixa esse posicionamento claro, uma série de coisas acontecem. Você gera mais identificação para quem concorda com você, você fica mais humano perante o espectador, você tem uma mensagem com mais peso e por aí vai. É recomendável você ter esse as embaixo da manga e usar sempre que você puder o seu inimigo em comum. No caso do Ladeira, o inimigo dele não é um rosto, não é uma marca ou uma pessoa, são cópias genéricas ou anúncios sem vida, sem um algo a mais, e esse é o inimigo dele. Então ele deixa isso bem claro, até com um certo
deboche, fala de anúnciozinho genérico e tudo mais. Mas não fica por aí não, agora é a parte de que ele justifica todo esse emocional que ele agitou antes com a lógica. Visual, várias coisas que eu coloco na copy do Venda Todo Santo Dia, que é bem diferente daquela copy comunzona que todo mundo usa por aí. Se você quiser aprender desse tipo de comunicação ultra poderosa, no botãozinho aqui embaixo. Então olha só, ele vai explicar como que ele faz para poder criar anúncios melhores. Percebam como é tanto mais eficiente você primeiro mostrar na prática o que você acredita, para só depois falar o porquê e como você chegou naquela conclusão. E é isso que ele vai fazer aqui, olha só. Primeiro, ele já quebra a objeção de que aquilo não se aplica a qualquer nicho. Ele fala que já fez anúncios nesse sentido para outros nichos. Aí ele mostra brevemente os nomes das técnicas, dos elementos que ele usou no anúncio para ficar mais envolvente ainda. Ele cita um a um, mas ele não dá uma aula, ele não vai muito além. Ele oferece só um gostinho para você perceber que existe toda uma técnica por trás de um anúncio como esse. E é aí que ele pega mais uma vez, porque se você é uma pessoa que precisa fazer anúncios, que vende alguma coisa, logicamente você vai querer aprender como foi que ele prendeu a sua própria atenção por 2 minutos inteiros, que é o que dura esse anúncio e é uma eternidade quando a gente fala de internet e de tempo de atenção das pessoas. Então ele faz essa pequena amostra e já parte para o recado final, que nesse caso vai estar dividido em 2 partes. Olha só, ele reforça o inimigo em comum mais uma vez, fala de copy comunzona, se referindo às copies que não é ele que faz. E por último, fala o que a pessoa tem que fazer agora que ela assistiu o anúncio. Isso parece bobo, mas falar toque no botão aqui embaixo, você pode achar que é óbvio, mas não é. De fato, é uma excelente prática obrigatória, sempre no final do anúncio você dá esse comando, você dizer para a pessoa o que ela tem que fazer e para que ela tem que fazer principalmente. Então, se você quer aprender a fazer tal e X coisa, toque no botão aqui embaixo e se inscreva na aula. Tá vendo? É bem claro, tocar e se inscrever, ponto. Outra coisa importante no anúncio é você dar esse tempo para a pessoa clicar antes de acabar de uma vez. Isso já foi reforçado nesse quadro aqui em outros vídeos, porque isso realmente aumenta a taxa de clique do anúncio e está comprovado. Então pessoal, esse foi o nosso quadro analisando de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Dessa vez foi um anúncio um pouco mais longo e mais complexo, até com várias camadas de comunicação, e eu tenho certeza que dá para você tirar bastante proveito desses insights aí. Fechado? Se você curte esse tipo de conteúdo, me conta nos comentários o que você achou da análise de hoje, e se você tem outro ponto de vista, a gente também quer te ouvir. Não esqueça de tocar no like e se inscrever no canal, ativando o sininho para você receber as próximas análises de anúncios que a gente vai lançar. Fechou? Então eu te espero no próximo vídeo dentro do canal do HackerEds.